Professor Rafael, da disciplina de História. Estou aqui para mais uma aula com vocês. E em mais esta aula, gostaria que nós aprofundássemos o tema Grécia Antiga, e de forma especial, nós vamos estar falando de Atenas, né? Essa cidade-estado grega que foi tão importante nesse período clássico da Grécia Antiga. Essa cidade que teve uma suma importância e que se desenvolveu principalmente na questão do comércio, tá joia? Então, o professor vai compartilhar aqui uma tela com vocês agora, e dessa forma nós vamos, então, realizando a nossa aula e fazendo a revisão também de algumas coisas que nós vimos já na aula anterior, né? Então, nós estamos falando aqui dessa civilização antiga da Grécia, e nós também vimos na nossa aula anterior que a Grécia favoreceu para essa formação dessas várias cidades. Por quê? Por causa da sua formação territorial, também do seu relevo, né? A maneira pela qual ela é formada. Então, nós vimos que é uma região de litoral e inteiramente recortada por um relevo montanhoso. Então, esses recortes montanhosos, né, fizeram com que se formassem em diversas regiões essas pequenas cidades. Lembrando que aqui a gente precisa diferenciar, tá joia? Aqueles guenos que existiam anteriormente, que eram aquelas comunidades de família, das polis, que são as cidades-estados, né? A cidade-estado é mais poderosa, a cidade-estado é mais desenvolvida no seu comércio, né? Em algumas técnicas também. Então, precisamos novamente relembrar da diferença dos guenos para a polis, certo, pessoal? A polis, então, era o modelo das antigas cidades gregas, depois que ela se desenvolve, né? Porque antes desse desenvolvimento, elas são chamadas de genos. E anteriormente mesmo a eles terem esse conhecimento de Grécia, de polis, né? Eles eram chamados de helenos, né? Então era o mundo helenístico. A Grécia antiga era chamada de mundo helenístico. Então existe aí mais ou menos em média a ideia de 2.500 cidades-estados nesse período da Grécia Antiga, para a gente ver o quanto era vasta essa formação, né? A polis também, pessoal, ela era dividida em duas partes principais. Lembra que o professor trabalhou isso com vocês na aula anterior? E agora eu reviso novamente. Que duas partes principais são essas? A Ágora e a Acrópole, né? E nós vimos aí a importância de cada uma delas, mas vamos retomar novamente. Então, a Acrópole, pessoal, a Acrópole é o ponto mais alto da cidade. Então, era a parte mais alta e era o local do culto, era o local deixado para as divindades, né? A Acrópole é o local específico onde você oferecia a sua oferta ali, cultuava os deuses. Lembrando que a Grécia Antiga ela é politeísta, né? Então, a gente precisa recordar isso daí. Ou seja, ela acreditava em vários deuses. Na Acrópole se encontravam, então, esses templos, e também ali eram construídos os palácios, e a Acrópole, como parte superior também, ela era utilizada principalmente para a proteção da cidade, para que fossem vistos os inimigos de longe, e dessa forma eles pudessem se proteger. Também na cidade-estado grega, na polis grega, nós tínhamos a Ágora, né? O que é a Ágora? É a parte baixa da cidade, ela não ficava na Acrópole, mas ela ficava numa região central da polis grega, e ela tinha a finalidade de desenvolver a democracia, né? Ela tinha a finalidade das conversas, ela tinha a finalidade dos debates, então não era simplesmente uma praça, mas essa praça, essa Ágora, era muito importante porque dentro das ágoras, dentro dessas praças, eram discutidas as questões sociais. A política era discutida na ágora da polis, né? Por isso era tão importante assim a participação dentro desses debates ocorridos na Ágora. Lembrando, pessoal, que não era qualquer pessoa que participava desses debates na Ágora, né? Nós vamos falar aí dos homens livres. Mulheres não participavam, escravos não participavam, tá? Crianças não participavam, então nós temos todas essas ressalvas que o professor já trabalhou com vocês na aula anterior. Quando a gente fala de democracia ateniense, né? Lembra que o professor explicou esse termo na aula passada? Demo, que significa povo, e kratia, que significa poder. Então, poder na mão do povo. Quando a gente fala de democracia, estamos falando de poder do povo,
né? Então, por que poder do povo? Porque o povo participava dessas discussões, por mais que não eram todos, mas não era um poder concentrado só em uma, duas pessoas ali, né? Mas era uma comunidade que se reunia, mesmo que essa comunidade ela era privilegiada, mesmo que eram nobres que faziam essa discussão, porém todos esses participavam, né? Então existia esse conceito de democracia e também existiam as assembleias aonde precisava ter representantes de cada classe. É claro, a classe mais pobre nas assembleias atenienses eram as que menos tinham representatividade. Então, dessa forma, essa classe mais pobre na Grécia Antiga, especificadamente em Atenas, ela tinha menos voz e ela tinha menos vez. Então, a democracia ateniense, acontece dentro das ágoras, né? Nessas praças, e também era uma democracia direta, né? Ou seja, os participantes tinham essa voz direta. E também havia uma igualdade perante a lei, ou seja, todos esses cidadãos, eles tinham direitos iguais, mediante a lei ateniense, né? Aí nós vamos falar aqui também um pouquinho da educação dos jovens atenienses. Você tinha aí as raparigas, quem eram essas, né? Ficavam em casa até os 7 anos, no gineceu, e a partir daí elas continuavam a aprender os trabalhos domésticos, e principalmente para aprender as funções do casamento e a cuidar do lar, né? Então, as raparigas eram as mulheres atenienses. Depois você tem os rapazes. Quem são esses rapazes? Que até os 7 anos eles ficam nesse gineceu. Depois eles aprendem a ler, aprendem a escrever, gramática, enfim. Se introduziam esses rapazes na filosofia, no pensamento, nos poemas, né? Era uma cultura muito erudita, era uma cultura muito clássica. E depois dos 15 anos, também vão para o ginásio aprender matemática e filosofia. Lembrando que o estudo oferecido para o homem era mais aprofundado do que o estudo oferecido pela mulher, né? Não era bem visto uma mulher que soubesse muito naquele tempo. Então, a gente precisa pensar nessa questão também, né, pessoal? Você tem aí as manifestações cívico-religiosas também, ou seja, as manifestações que acontecem na sociedade. Aconteciam aí as pantaneias. O que eram as pantaneias? Procissões em honra da deusa Atena, né, que era a deusa que Atenas cultuava. Atenas recebe esse nome de Atenas por causa da deusa Atena, né? Então, é muito importante que a gente também se relembre disso. O teatro foi algo também muito importante, e o teatro ele se deu em honra ao deus Baco, né? Quem é o deus Baco? É o deus dos vinhos, né? O deus da alegria. Então eles fazem os teatros direcionados à alegria, essas representações e apresentações dedicadas, né, a esse deus da divindade grega aí. Os jogos acontecem, pessoal, em particular em honra a vários deuses, mas de modo particular a Zeus, né? Que era o deus supremo na Grécia Antiga. Então, havia tréguas durante os jogos, né? E atletas para que eles ganhassem. E aqueles que ganhassem se tornavam, então, heróis venerados em toda a Grécia, né? Então, você tem aí a mitologia de Hércules também, né? Que era um semideus, enfim, né? A gente consegue ver vários personagens assim. Atenas era conhecida como uma cidade exemplar, né? Porque a sua cultura era próspera, a sua cultura era desenvolvida, eles tinham uma arquitetura muito desenvolvida, eles tinham uma prosperidade econômica muito grande. E outro ponto é que, pela falta de terras cultiváveis, nós vimos que o solo ateniense não era tão bom assim. Eles se voltaram para quê? Para a pesca, para a navegação e para o comércio marítimo. Se vocês perguntassem para o professor, qual foi o principal destaque de Atenas? Foi a navegação, né? O comércio marítimo foi algo que fez eles se desenvolverem muito. E também o cultivo da oliveira e o cultivo dos vinhos, né, pessoal? Que o professor disse na aula anterior. Aqui eu vou retomar com vocês, de forma muito breve, a classificação da sociedade de Atenas. Isso a gente falou na nossa aula anterior, mas eu só coloco aqui para vocês conseguirem ter essa visão também, né, de que a sociedade ela não era enxergada de forma igual, ela não era pensada de forma igual. Você tinha aí os eupátridas, né? Quem eram esses eupátridas? Eram os grandes proprietários de terra. Você tinha os georgóis, que eram os pequenos proprietários de terra. Lembrem-se que esses georgóis, muitas vezes, eles se tornavam escravos por dívida, tá?
Por que escravos por dívida? Porque eles não tinham condições de suprir as suas necessidades e quitar as suas dívidas só com os seus pedaços de terra, porque os pedaços de terra dos georgóis eram pequenos e a gente sabe que o solo na Grécia Antiga, ele não era um solo tão bom. Então, quando eles não conseguiam honrar com seus compromissos, esses georgóis aí se tornavam, então, escravos por dívidas. Nós vamos ter também nessa sociedade os demiurgos, que são os comerciantes, nós temos os tetas, que são aqueles sem terra, né, os camponeses sem terra, e você tem os técnes, que são os tetas que viviam de artesanato, né? Também são camponeses sem terra, mas eles sobreviviam aí do artesanato. A política ateniense, pessoal, a administração social de Atenas, como funcionava? Você tinha uma assembleia popular que se chamava, né, a Eclésia, e ela aprovava algumas medidas da bulé. O que é a bulé? A bulé é um conselho dos 400 que elaboravam as leis para serem voltadas para a Assembleia Popular. Essa bulé aqui era o conselho de 400. Nesse conselho de 400, eram eleitos 400 cidadãos atenienses para participar dessa bulé e para fazerem as propostas ali. Só que a menor representatividade estava nas camadas pobres, ou seja, a menor representatividade, pessoal, ela estava aí entre os tetas e os demiurgos, né? E os georgóis. Esses pequenos proprietários e os sem terra, eles quase não tinham representação. Então, quando eles falavam nas bulés, praticamente eles não eram ouvidos, porque eles não tinham total representatividade assim, tá? E a gente tinha também o arcontato. O que era o arcontato? Eles exerciam aí a justiça e a administração dentro da sociedade da Grécia Antiga. E os estrategos, que eram aqueles que cuidavam do exército. Certo, pessoal? Então, essa foi aí a nossa aula de hoje. Fizemos essa revisão juntos para que nós pudéssemos relembrar alguns aspectos aí da Grécia Antiga e de Atenas, tá bom? E espero que vocês tenham conseguido entender, esclarecer algumas dúvidas e, porventura, caso tenham dúvidas pendentes sobre o conteúdo, vocês podem aí contar com o professor. Como atividade, vocês devem fazer, então, um mapa conceitual da aula de hoje, tá bom? Abordando os aspectos novos e agregando também aqueles que nós já tínhamos trabalhado na aula anterior. Esse mapa conceitual, vocês devem fazê-lo no caderno, tá joia? Só que não apenas fazê-lo. Eu quero que vocês possam fazer uma gravação muito curtinha explicando esse mapa conceitual, um vídeo bem curtinho que possa ser transmitido pelo WhatsApp e vocês vão gravar esse vídeo e enviar pelo professor. Ou vocês podem fazer um mapa conceitual digital, projetar aqui no Google Meet, tá? Que vocês têm acesso, e vocês podem gravar vocês explicando também para o professor, tá joia? Apenas eu quero que vocês também me expliquem, essa é a diferença, não apenas fazer um mapa conceitual, mas explicar para o professor. Certinho? Muito obrigado, então, pessoal. Tudo de bom para vocês e uma boa semana.